Vamos falar sobre o Simple Present. Simple Present é utilizado para falarmos sobre nossos hábitos, nossa rotina e coisas que são verdadeiras. Para a forma afirmativa, temos o seguinte exemplo: I travel to work every day. Para os sujeitos he, she and it, utilizamos o S no final do verbo. Exemplo: Sabrina lives in Rio de Janeiro. Dependendo do verbo, por exemplo, se o verbo for study, tiramos o Y e acrescentamos IES. Assim, o verbo fica studies. Para a forma negativa, temos os seguintes exemplos: You don't like to work. She doesn't like you. Para fazermos perguntas, a frase fica assim: Where do they live? E quando não temos a question word, utilizamos o verbo auxiliar. Exemplo: Does she play sports? Agora vamos falar sobre o Present Continuous. Present Continuous tem dois tipos de uso. O primeiro deles é para falarmos sobre coisas que estão acontecendo agora. Exemplo: She's watching TV now. E o segundo uso é para falarmos sobre eventos futuros. Exemplo: I'm meeting you at 1 o'clock this afternoon. E agora vamos ensinar as future forms, começando pelo be going to. Nós usamos going to para planos futuros, intenções ou previsões. Sua forma básica é sujeito mais verbo to be mais going to. E quando devemos usar o going to? Devemos utilizá-lo quando já estamos decididos a fazer algo. Por exemplo, My sister is going to adopt a child. Também usamos going to para fazer uma previsão sobre o futuro, especialmente quando se pode perceber ou ter alguma evidência. Por exemplo, Look at these black clouds. I think it's going to rain. Outro exemplo. The Youngs are going to win. They are playing very well. Seguindo com as future forms, vamos para o present continuous. Sua forma básica é o sujeito mais be mais o verbo terminado em ing. Nós usamos o present continuous para coisas que estão acontecendo agora. Por exemplo, she is looking for a new job. Ou coisas que acontecerão em um futuro próximo. Por exemplo, Rachel and James are getting married in October. O present continuous também enfatiza que você deixou organizados os futuros eventos. Por exemplo, You are getting married on October 12th. Perceba que aqui já tem data para o casamento acontecer e assim os convites já foram entregues aos convidados. E frequentemente também usamos o present continuous com verbos relacionados a planos de viagem. Por exemplo, Jane is leaving on Friday and coming back next Tuesday. Para finalizar, vamos para o uso do will. Sua forma básica é sujeito mais will mais verbo no infinitivo sem o to mais o complemento. Por exemplo, I will open the door for you. E na forma negativa, I won't ou I will not tell anyone what you told me. Usamos o will para decisões que precisam ser tomadas rapidamente. Por exemplo, I will have the steak. Este é um exemplo clássico quando vamos ao restaurante e precisamos tomar uma decisão de forma rápida em relação ao que vamos comer. Também podemos usar o will para promessas. I will pay you back tomorrow. Para oferecer ajuda, I will help you with your homework. Para previsões, I will love London. Para fatos futuros, the exam will be on the last Friday of the semester. Para sugestões, if you want, I will make a cake for your mom's birthday. Na unidade 2A, apresenta-se a estrutura do Present Perfect e do Simple Past e suas diferenças e casos de uso. O Present Perfect tem a estrutura básica de have ou has, mais o Past Participle do verbo, que pode ser regular ou irregular. Lembrando que o have é utilizado com I, you, we e they, e o has é utilizado com he, she ou it.
O present perfect é utilizado quando falamos de alguma coisa que não sabemos exatamente quando aconteceu. A gente pode utilizar, se tratando de experiências passadas, I have been to Miami. Ou quando perguntamos ou falamos de experiências passadas, a gente pode usar o never ou ever, que devem ser colocados antes do verbo principal. Have you ever lost your credit card? Solly has never met Bill's ex-wife. Um segundo caso pode ser utilizado com yet ou already, para enfatizar alguma informação. O already é utilizado em sentenças positivas e vai posicionado antes do verbo principal. I have already seen this movie. O yet é utilizado em sentenças negativas e interrogativas e é posicionado no final da frase. My brother hasn't found a job yet. Já o simple past é usado para ações passadas já finalizadas e quando sabemos quando ocorreram. Frequentemente, nesse tempo verbal, usamos expressões que indicam tempo, como yesterday, last week. Temos alguns exemplos. They got married last year. What time did you wake up this morning? I didn't have time to do my homework. Unidade 2b. O present perfect com for ou since é utilizado com verbos que não exprimem ação e para falar sobre algo que começou no passado e ainda repercute hoje. Usamos então o for com um período de tempo. They've known each other for 10 years. E utilizamos o since com um ponto localizado no tempo. Harry has been sick since last year. Usamos também o how long com present perfect para perguntar sobre um período de tempo ainda não terminado, ou seja, do passado até agora. Agora vamos falar sobre o present perfect continuous. Sua estrutura utiliza o have ou has been, mais o verbo, mais o ing. How long have you been learning English? Nick has been working here since April. Ao contrário do present perfect, usamos o present perfect continuous com for or since quando temos verbos de ação e para falar sobre algo que começou no passado e ainda repercute hoje. Também podemos usar essa estrutura para ações contínuas ou repetidas que aconteceram recentemente que provavelmente terminaram há pouco tempo. You have been working here for 2 years. You have not been working here for 2 years. Have you been working here for 2 years? Unidade 3A. Comparatives. Utilizamos os adjetivos e advérbios comparativos para comparar duas pessoas, carros, coisas em geral e ações. Por exemplo, My sister is a little taller than me. My father drives faster than me. Para formar os adjetivos e advérbios comparativos, geralmente adicionamos a partícula ER ao final dessas palavras, como nos exemplos citados anteriormente. Taller e faster. Porém, quando as palavras forem mais longas, adicionamos a palavra more em seus comparativos, como more expensive. Em adjetivos terminados com consoante, vogal e consoante, como a palavra big, dobramos a última consoante antes de adicionarmos o ER. Big torna-se então bigger. Em adjetivos terminados com Y, removemos o Y e adicionamos a partícula IER em seu lugar, como em easy, que torna-se easier. Em adjetivos que são terminados com a partícula ED, que são formados por apenas uma sílaba, adicionamos um more antes, como stressed, que torna-se more stressed. Em advérbios terminados com a partícula LY, utilizamos também o more para formar o comparativo. Slowly, more slowly. Superlatives. Utilizamos os superlativos, adjetivos e advérbios para comparar pessoas, coisas ou ações em relação a um grupo ou a um todo. De forma geral, adicionamos a partícula EST ao final do adjetivo ou advérbio para colocá-lo no superlativo, além da palavra most e least, seguindo as mesmas regras dos comparativos. Também devemos adicionar o artigo the antes da palavra em sua forma superlativa. He is the tallest player on the team. Tokyo is the most expensive city in the world. A unidade 3b aborda os artigos a, an e the
e os casos em que não devemos utilizar artigos em inglês. Utilizamos o artigo a e an com nomes contáveis no singular, nos seguintes casos: quando for a primeira vez que mencionarmos algo ou alguém e quando dissermos o que algo ou alguém faz. I saw an old man with a dog. It's a nice house. She's a lawyer. Em exclamações com a palavra what e com expressões de frequência. What an awful day. I have classes 3 times a week. Importante. O an vai antes de palavras que iniciam com vogais e o a antes de palavras que iniciam com consoantes. Utilizamos o artigo indefinido the quando falarmos sobre algo que alguém já mencionou ou quando estiver claro sobre o que estamos nos referindo. I saw an old man with a dog. The dog was barking. Quando algo for único. The moon is beautiful. Em lugares na cidade. I'm going to the movies tonight. Em superlativos. It's the best bar in the town. Não utilizamos nenhum tipo de artigo quando estivermos falando de algo em geral, com nomes incontáveis e no plural. I love flowers. Com alguns nomes, depois de at, to e from. She's not at home tonight. Antes de refeições, dias e meses. I never have breakfast. Antes de next ou last, mais dia da semana ou etc. See you next Friday. See you next month.